Salve galera, tudo bom com vocês? Bom, essa semana eu tava indo trabalhar e eu comecei a pensar o seguinte: o que será que é mais difícil, Champions League ou Copa do Mundo? Então eu comecei a raciocinar alguns jogadores que tinham conquistado Champions nas suas carreiras, mas nunca tinham conquistado uma Copa do Mundo. E bom, eu pensei comigo que talvez isso seja normal, afinal a Copa do Mundo é um campeonato muito difícil, afinal ela acontece a cada 4 anos. E bom, às vezes você pode se lesionar bem na época da Copa, ou você pode estar num péssimo mês bem na época da Copa. Fora que talvez um jogo que você esteja ruim possa comprometer, afinal na Copa do Mundo uma derrota é uma derrota e pronto, acabou, só daqui 4 anos. Fora também que a Copa do Mundo tem um pequeno quesito ali no meio chamado sorte. Afinal você tem que ter sorte também para nascer num país que tem uma seleção boa. Afinal, vamos ser sinceros, é difícil para um cara como Lewandowski ganhar algo com a seleção dele, que é uma seleção mais fraca. Ou o próprio Haaland, que joga pela Noruega, talvez nunca ganhe uma Copa do Mundo, afinal a seleção dele nunca vai atingir o nível da seleção, por exemplo, que o Brasil ou a França alcançam com elencos muito fortes. E bom, então de primeiro eu comecei a pensar que talvez a Champions League seja muito mais fácil do que a Copa do Mundo. Afinal, a Champions League acontece todo ano, se você se lesionar agora, você pode jogar a próxima temporada. E a Champions League tem 2 jogos, ida e volta, então se você perder o primeiro, você ainda tem o segundo jogo para jogar e conseguir aí reverter o resultado, coisa que na Copa do Mundo não acontece. Ou você reverte o resultado em 90 minutos, ou já era, acabou o seu sonho e só daqui 4 anos. Enquanto na Champions você tem todas essas chances. Fora que tem o quesito que a Champions tem que a Copa do Mundo não tem. Como eu disse, na Copa do Mundo você não escolhe a seleção que joga, a não ser que você tenha dupla cidadania. Mas como você não escolhe a seleção que você joga, é meio complicado, afinal você não pode escolher quem são seus companheiros. Mas na Champions League a parada é diferente, afinal você pode mudar de time se o seu time não for tão forte. Foi o que o Haaland fez saindo do Borussia e indo para o Manchester City, então ele conseguiu ganhar a Champions League, coisa que pela seleção ele não pode fazer. Mas foi então que eu, pensando um pouco mais, comecei a perceber que eu estava subestimando muito a Champions League, afinal ela é tão difícil quanto a Copa. Bom, mas a Champions é muito difícil também. Afinal, a gente está falando da maior competição de clubes do mundo. Você enfrenta os melhores times com os melhores técnicos, com os melhores jogadores do mundo. E todos se enfrentam com o mesmo sonho. Fora que, como eu disse, a Champions League é ida e volta, ou seja, você tem que ser o melhor time, porque só um resultado não basta, você precisa ganhar os 2 jogos. E bom, para que vocês tenham uma noção de como a Champions League é um campeonato difícil de se ganhar, eu separei aqui uma lista com alguns jogadores que nunca ganharam a Champions League, lendas do futebol, tá ok? E não me leva a mal, eu trouxe jogadores que são lendas do futebol, jogadores que claramente estão no hall da fama, mesmo não tendo conquistado a Champions League. Afinal, a minha intenção aqui é mostrar o quanto a Champions é difícil, e também quero mostrar que ganhar a Champions não é qualquer coisa. Mas eu também não quero falar que esses jogadores não foram bem nas suas carreiras por não terem conquistado uma Champions. Pelo contrário, esses jogadores são lendas do futebol, mesmo não tendo ganhado uma Champions League. O que prova também que não ganhar uma Champions League não é um total fracasso na carreira de um jogador. Apenas entenda esse vídeo como uma forma de exaltar a Champions e mostrar o quanto ela é um campeonato muito difícil no mundo do futebol. Mas antes de começar, calma aí, eu já vou fazer a lista, mas eu quero fazer uma pequena observação. Primeiro, eu não colocarei na lista jogadores que não jogaram na Champions League. Afinal, seria meio injusto eu colocar o Pelé aqui, sendo que ele nunca jogou uma Champions League. E eu também não vou colocar jogadores aqui que ainda estão em atividade no mundo do futebol. Afinal, eu não quero que esse vídeo envelheça mal. Então eu não vou colocar um Harry Kane ou um Mbappé aqui e correr o risco de nos próximos 2, 3 anos eles ganharem uma Champions e esse vídeo envelhecer mal. Afinal, eu tô falando de jogadores que não ganharam a Champions League. Enfim, chega de baboseira e vamos lá para a lista. E para começar a lista, vamos falar dele, Diego Maradona. O argentino é considerado por muitos um dos maiores jogadores da história do futebol. E ele passou sim pela Europa, tendo passagem em alguns times como Sevilha, Barcelona e aonde ele mais fez história, que foi o Napoli. Com 161 gols na sua passagem na Europa, Maradona teve sim uma boa passagem por lá, principalmente no Napoli, na Itália. Afinal, o Maradona praticamente colocou o Napoli na história do futebol. Sem o Maradona, provavelmente você não conheceria o Napoli como você conhece hoje. E o Napoli é sim grato por isso, ele ganhou o italiano, Copa Itália e alguns campeonatos importantes por lá. Tanto que hoje o estádio do Napoli se chama Maradona em homenagem ao nosso grande jogador. Apesar de tudo, o Maradona não conseguiu disputar uma final de Champions pelo Napoli. Ele conquistou muitos títulos sim pelo clube, mas ele nunca chegou a conquistar a Europa e nem mesmo chegar a uma decisão para isso pelo Napoli. Mas ele com certeza já fez história colocando o Napoli como um dos grandes times do cenário italiano.
Os times que Maradona mais se destacou foram o Napoli, Boca Juniors e, é claro, ele se destacou muito pela seleção da Argentina, onde ele conquistou a Copa do Mundo, que é o máximo para um jogador de futebol. Ele conseguiu ser uma lenda do futebol, apesar de não ter conquistado sua Champions League. E o segundo jogador da nossa lista é Buffon, um dos maiores goleiros da história do futebol e considerado por alguns o maior goleiro da história do futebol. Buffon talvez seja o jogador da lista que mais teve chance de ganhar na Champions League. Afinal, ele coleciona 3 vices quando ele jogou pela Juventus, que foi o time onde ele mais fez história. O goleiro teve passagens por Parma, PSG, mas aonde ele fez história mesmo foi a Juventus, onde ele tem mais de 600 jogos. E aonde, é claro, ele fez história, ganhou 10 Scudettos, Copa da Itália, Supercopa e vários outros títulos muito importantes para o clube italiano, que é um dos maiores clubes da Itália. Ele coleciona 3 vices na Champions League, sendo o primeiro em 2003 para o rival Milan, sendo o outro em 2015 para o Barcelona de Neymar, Messi e Suárez, e sendo o seu terceiro vice para aquele lendário Real Madrid que tinha Cristiano Ronaldo e companhia. Mas apesar de tudo isso, o Buffon é um jogador histórico na Juventus e também na seleção da Itália. Afinal, ele era o goleiro da seleção italiana em 2006, quando a Itália foi campeã da Copa do Mundo. Uma curiosidade do Buffon é que naquela Copa do Mundo ele ficou 5 jogos sem ser vazados. Bom, a Copa do Mundo em teoria tem 7 jogos, então ele conseguiu ficar sem ser vazado em mais da metade dos jogos daquela Copa do Mundo e conseguiu se consagrar campeão. Buffon jogou a sua carreira até passar dos 40 anos, tentando ganhar uma Champions League. Ele inclusive saiu da Juventus para jogar no PSG, sonhando em ganhar essa Champions League, mas não deu certo, ele voltou para a Juventus e ele acabou aposentando em agosto de 2023, infelizmente sem ganhar a Champions League. Muita gente gostaria de ter visto o goleiro ganhando uma Champions League, eu inclusive acho que seria legal, mas infelizmente, assim como o clube onde ele jogou praticamente a carreira inteira, ele também fica mais no vice do que nos títulos de Champions League. E o terceiro jogador na nossa lista é ele, Romário. Talvez o nome que mais me surpreendeu quando eu estava fazendo essa lista, porque apesar de tudo, eu realmente achava que o Romário tinha uma Champions no currículo. Por algum motivo eu achava isso, inclusive eu espero que mais gente ache isso e que isso seja um grande efeito Mandela. O principal clube na Europa que ele fez sucesso foi o PSV, onde ele teve 144 jogos e 128 gols, conquistou praticamente tudo que ele podia dentro da Holanda, só faltou mesmo a orelhuda. O jogador também é conhecido por ter tido uma passagem no Barcelona, mas ele fez história mesmo no Brasil, principalmente no Vasco, e ele também teve uma boa passagem no Flamengo. E é claro, a gente não pode esquecer que ele também é muito conhecido por se envolver em muitas confusões, afinal, se tem um jogador que se envolvia em confusões na história do futebol, era o Romário. Mas bom, não são as confusões do Romário que fazem ele estar aqui nessa lista de lendas do futebol que não ganharam Champions. Afinal, um dos pré-requisitos é não ter Champions e o outro requisito é ser uma lenda do futebol. E o Romário se tornou uma lenda do futebol, já que ele foi campeão da Copa do Mundo de 94, jogando muito. Copa de 94 essa conhecida e lendária por aquela grande narração do Galvão Bueno, do É Tetra. Inclusive em 94 o Romário foi melhor do mundo, afinal a Copa do Mundo que ele fez foi incrível. Aquela foi a primeira vez que uma seleção se tornou tetracampeã mundial e ele estava lá sendo um dos melhores jogadores do time. Romário merece todo o reconhecimento do mundo por tudo que ele fez, pelo PSV, pelo Vasco, pela seleção e por tudo mais. Ele é um dos grandes jogadores de futebol, um dos maiores artilheiros da história do futebol, um dos jogadores lendários que infelizmente termina a sua carreira sem ter conseguido conquistar a Champions League. O quarto jogador da nossa lista é Totti. Famoso Totti, conhecido não apenas por ser o maior jogador e maior artilheiro da história da Roma, ele também é muito conhecido por ser um dos jogadores mais fiéis da história do futebol. Afinal, ele jogou a sua vida inteira no clube da Roma. E afinal, se tem um motivo para o Totti não estar na lista de jogadores que ganharam a Champions League, com certeza foi a sua fidelidade à Roma. Afinal, ele teve propostas de times gigantescos para jogar, onde ele com certeza poderia ter conquistado uma Champions. Inclusive, ele teve propostas até do Real Madrid, que ele recusou para ficar no time que ele amava. Mas Totti não é uma lenda só por ser um jogador fiel. Além de ter mais de 300 gols na carreira, Totti também era um dos jogadores daquela Itália que ganhou a Copa do Mundo em 2006. Inclusive, ele quase perdeu a Copa de 2006 por uma lesão que ele teve em fevereiro, mas felizmente ele conseguiu se recuperar a tempo. E ele conseguiu contribuir muito bem para a conquista da Itália, tendo dado 4 assistências e feito um gol nos 7 jogos da Itália naquela Copa do Mundo. Acredito que dessa lista, Totti com certeza seja o jogador que mais se aproxima do jogador que não quis ganhar a Champions League.
Afinal, ele recebeu propostas de clubes incríveis onde ele poderia sim ter conquistado a Champions League, como o próprio Real Madrid que eu citei no começo. Mas ele escolheu o amor pela Roma e se ele não tem a Champions League, ele com certeza tem o amor da torcida da Roma. Apesar que eu acho que eu ia preferir ganhar uma Champions League do que ser amado pela torcida da Roma. E o próximo jogador na nossa lista é Fábio Cannavaro. Ele é um zagueiro que teve passagens gigantes do futebol europeu como Juventus, Internacional e até o Real Madrid. E assim como Totti e Buffon, ele também estava na conquista da Itália em 2006. Ô geraçãozinha que gostava de ganhar a Copa, mas não gostava de ganhar a Champions. O zagueiro é lendário não só pela Copa que ele fez, mas como também em 2006 ele foi eleito o melhor jogador do mundo. O que é muito raro de acontecer, afinal ele era um zagueiro. Ele foi praticamente o único zagueiro a ser melhor do mundo nesse século e um dos poucos zagueiros que conseguiram ser melhor do mundo na história do futebol. Tanto que depois dele, nenhum outro zagueiro conseguiu o prêmio de melhor do mundo. Algumas pessoas dizem que ele foi eleito o melhor do mundo pela Copa que ele fez e apenas isso, mas não. Aquele ano ele fez uma Série A incrível pela Juventus, que foi campeã italiana, e ele conseguiu ser o melhor zagueiro do mundo, o melhor jogador do mundo, e ele mereceu muito isso. Inclusive, ele teve passagem por times onde ele jogou muito e ele merecia sim ter ganho uma Champions. Ele jogou em times que tinham capacidade para conquistar a Champions, mas infelizmente é mais um jogador que se aposenta sem ter uma orelhuda no seu currículo. O outro jogador da nossa lista que claramente não poderia faltar é Ronaldo Fenômeno. Talvez o nome dessa lista é menos cobrado por não ter uma Champions League no seu currículo, afinal o Ronaldo Fenômeno não tem apenas uma Copa do Mundo no seu currículo, ele tem 2 Copas do Mundo em seu currículo, o que é uma coisa fenomenal para qualquer jogador do futebol. O jogador é considerado um dos maiores jogadores da história do futebol e também, para muitos, ele é considerado o melhor centroavante da história do futebol. Afinal, faz sentido, o Ronaldo Fenômeno era espetacular com seus dribles, arrancadas e na frente do goleiro era um dos jogadores mais frios que existiram. Ele simplesmente não tremia na base para nenhum goleiro. Apesar de ter 2 Copas no currículo, obviamente ele é muito mais lembrado pela Copa de 2002. Afinal, ele tinha se recuperado há pouco tempo de uma lesão gravíssima no joelho e ele conseguiu ser um grande jogador naquela Copa do Mundo, fazendo inclusive os 2 gols do título na final pelo Brasil, transformando a nossa seleção em pentacampeã, a única até o momento. Além, é claro, de ter sido eleito o melhor jogador do mundo por 2 vezes. Porém, ao mesmo tempo que Ronaldo talvez seja o jogador menos cobrado dessa lista, ele provavelmente é o jogador que seja mais triste de se ver aqui. Afinal, Ronaldo passou por times incríveis, com elencos incríveis e ele tinha um potencial incrível. É até estranho falar que ele não tem uma Champions League, porque ele claramente tinha muito nível para isso. Ele passou por clubes na Europa como Internacional e Milan, Barcelona e ele foi um dos jogadores do lendário Real Madrid dos Galácticos. O cara jogou pelos 2 lados das 2 maiores rivalidades da Europa. O cara era brabo demais. Ronaldo jogou em clubes gigantes, em elencos incríveis, mas infelizmente ele não conseguiu conquistar a Champions League, o que não apaga em nada a sua história do futebol, afinal estamos falando de um dos maiores jogadores da história do futebol, um cara com 2 Copas do Mundo, eleito 2 vezes melhor do mundo e que gordinho ainda destruía qualquer defesa. A carreira do Ronaldo Fenômeno é incrível demais para se cobrar uma Champions League dele. Afinal, ele é um dos maiores jogadores da história do futebol, ganhou 2 Copas, foi melhor do mundo 2 vezes e não ter ganho uma Champions não torna ele menor. Mas se ele tivesse ganhado, com certeza seria muito incrível e tornaria o currículo dele, que já é incrível, melhor ainda. E por último, mas não menos importante, o jogador que não se aposentou sem uma Champions League. A Champions League é que viu ele se aposentar e ficou triste por ele não ter ganho ela. Zlatan Ibrahimovic. Talvez o nome mais interessante dessa lista, porque apesar de tudo, os jogadores que estavam aqui tinham conquistado uma Copa do Mundo ou sido eleitos melhores do mundo, o que torna a carreira deles um pouco mais incrível e faz a gente cobrar menos uma Champions League desses caras. Afinal, um jogador que ganha a Copa do Mundo sempre vai ser lembrado. Mas Zlatan Ibrahimovic nunca ganhou a Copa do Mundo, nunca ganhou a Champions League e nunca foi eleito o melhor do mundo. E mesmo assim, ele é uma das lendas da história do futebol. Não só por ser polêmico, um jogador que vivia falando frases, se motivando, se mostrando como um deus. Estamos falando aqui de um jogador com mais de 500 gols na sua carreira, que teve passagem por clubes gigantes na Europa, como Manchester United, Juventus, Internacional e Milan, Barcelona e vários outros. Ele também jogou no PSG, mas eu só quero mencionar times grandes por aqui, tá ok? Apesar de não ter conquistado os 2 maiores títulos da história do futebol, que é a Copa do Mundo e a Champions League, Zlatan é um jogador incrível na história do futebol e ele foi muito importante em todos os clubes onde ele passou, ganhando campeonatos nacionais, copas nacionais,
sendo muito importante para o time dentro de campo, sendo artilheiro, dando assistência, mas também fora de campo. Na última passagem dele pelo Milan, quando ele chegou, o Milan estava péssimo, o Milan estava horrível. E mesmo assim ele conseguiu ajudar aquele time cheio de garotos inexperientes a criar uma maturidade, evoluir e ser campeão italiano depois de muito tempo. Inclusive, o último título do Milan tinha sido quando ele passou lá pela primeira vez, em 2011. Além, é claro, de todos os seus títulos nacionais, ele foi histórico, ele ganhou a Europa League, ele ganhou vários campeonatos, inclusive foi campeão do Mundial de Clubes, mesmo sem ter ganho uma Champions League. Assim como o meu Corinthians ganhou 2 Mundiais como a Libertadores, o Ibrahimovic ganhou o Mundial sem nenhuma Champions League. Na verdade, o Ibra, assim como o Ronaldo Fenômeno, jogou em times incríveis, com elencos incríveis e infelizmente teve o azar de não ganhar a Champions League. E no caso dele foi muito azar mesmo. Pega só isso aqui. O Ibrahimovic saiu da Inter de Milão na temporada 2009-2010 e ele foi jogar no Barcelona, que era o atual campeão. E naquela temporada, o campeão da Champions League foi justamente a Inter, que o Ibra tinha acabado de sair. Bom, e aí na temporada 2010-2011 ele saiu do Barcelona e foi para o Milan, onde ele faria muita história. Mas ele viu o Barcelona ser campeão da Champions League na temporada 2010-2011. Ou seja, o cara foi muito azarado, ele literalmente saiu do time que logo em seguida foi campeão. Mas apesar de tudo, Zlatan Ibrahimovic é uma lenda da história do futebol, um dos maiores jogadores da história do futebol, um dos melhores jogadores que eu tive a oportunidade de ver jogar, inclusive no meu Milan. Um jogador incrível, um jogador que, apesar de ficar falando muito, ele fazia em campo e ele é um dos jogadores mais incríveis que o futebol teve o prazer de ter em campo por muito tempo. Mas infelizmente ele se aposentou sem uma orelhuda no currículo. Muitas pessoas vão cobrar e vão pegar no pé por isso. Mas o Zlatan está aqui e essas outras lendas daqui só provam que ganhar a Champions League é difícil. Bom, é aquilo, assim como você viu nessa lista, nem todo grande jogador de futebol vai terminar a sua carreira tendo uma Champions League no currículo, o que não diminui nada a carreira desses jogadores. Mas também o jogador que ganhou a Champions League e tem ela no currículo, com certeza está na história do futebol por ter conquistado ela e sempre será lembrado de algum jeito ou de outro, seja falando daquele time que foi campeão, ou seja por ele ter sido destaque. Bom, meus amigos, essa aqui foi a lista falando dos jogadores do futebol que foram lendas, mas não conseguiram ganhar a Champions League. Afinal, ganhar Champions League e Copa do Mundo é muito difícil. São poucos os jogadores que podem falar que ganharam esses dois campeonatos. E esses sim, com certeza, são lendas da história do futebol. Inclusive, eu tenho certeza que se eu falar para você pensar em um jogador que ganhou Copa do Mundo, Champions League e é o maior artilheiro da seleção, só vai ter um nome vindo na sua cabeça: Olivier Giroud. Brincadeiras à parte, são poucos jogadores que podem dizer que ganharam os maiores títulos da história do futebol, que foram o melhor do mundo, que ganharam a Copa do Mundo, que ganharam a Champions League, tudo isso em uma carreira só. Mas alguns jogadores têm esse feito e se vocês quiserem, deixem o like, comentem aqui embaixo que eu trago aqui os jogadores que conseguiram conquistar a Champions League e a Copa do Mundo, jogadores que terminaram a sua carreira ganhando praticamente tudo que eles queriam. Se você quiser também, eu posso trazer o contrário, jogadores que ganharam a Champions League, mas não conseguiram conquistar a Copa do Mundo. Comenta aqui embaixo se você quer isso, comenta aqui embaixo se faltou algum jogador aqui, deixa o seu like, muito obrigado pelo seu tempo e tamo junto!